Bom dia. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês, amém? Como eu sei que esses vídeos, essas pregações, essas ministrações vão para o YouTube, você que está assistindo a gente via YouTube, dê o seu joinha aí, inscreva-se no nosso canal e compartilhe essa mensagem se foi bênção para você. Não só essa, mas como todas que tem no canal, compartilhe. Amém? Vamos bombar esse YouTube aí para a glória do Senhor, porque é importante que a gente diminua para que Ele cresça, amém? Irmãos, nós estamos vivendo o ano da plenitude na estação da Epifania. Eu não sei para vocês, mas especialmente para mim, esse momento esse tempo de Epifania, como Deus tem trabalhado e tem nos mostrado, como Deus tem usado a vida da pastora Cris para nos ensinar nos devocionais da manhã. Eu tenho lido cada um e aquilo tem edificado muito a minha alma. Então Deus abençoe sua vida, Cris. Isso também é plenitude de Deus. Cuidar da igreja, cuidar do alimento que a gente tem a cada manhã. Irmãos, o tema da mensagem hoje, eu estou um pouco nervoso, porque assim, eu confesso a você que não é fácil pregar sobre plenitude. E eu preparando essa ministração, o Espírito Santo foi trabalhando no meu coração. E eu estou no temor, mas eu estou debaixo da unção e da graça do Espírito Santo de Deus, amém? O tema da mensagem é: plenitude é ser cheio do poder do Espírito Santo, amém? Eu quero dividir essa ministração de hoje em duas partes. A primeira parte eu vou colocar como eu recebi, como o Hernandes recebeu a notícia do ano da plenitude, como que eu trouxe isso para mim. E a segunda parte, como o Espírito Santo me revelou sobre esse ano da plenitude, tá? Então o primeiro ponto que eu quero abordar é assim, o ano passado, no dia da nossa festa, no último dia, quando o pastor trouxe para nós aquele dia de festa, aquele dia gostoso, aquele dia, que a gente já tinha passado aqui pela cantata de Natal, ele trouxe o tema para nós. Eu confesso que naquele momento eu falei: uau, que tema, Que tema gostoso, plenitude, estar cheio, satisfeito, preenchido. Foi muito bom esse tema. Eu falei: uau, aquele dia, inclusive naquele dia, a minha mãe ia ser ordenada pastora. Então eu falei: nossa, como se encaixou, porque a gente veio esse tempo todo e justo hoje, na agenda do Senhor, ela foi ordenada pastora. E amém, eu saí, fui para casa feliz da vida com esse tema. E quando aquele foi o último dia dos nossos culto presencial, a gente entrou em recesso aqui na comunhão dos santos, o culto continua nos lares. E aí eu olhei, a gente foi ficando um tempo sem ter um culto, sem tudo. Eu falei: meu Deus, como vai ser esse ano da plenitude? Comecei a olhar para mim, Comecei a falar assim: tudo bem que a gente está no processo, a gente está na jornada, a gente está caminhando, está aprendendo, está conhecendo e se aperfeiçoando de graça em graça, mas eu queria, porque a oportunidade é careca, eu queria aproveitar o ano da plenitude na integralidade da coisa. Eu falei: eu tenho que ser desse ano e tenho que usufruir dessa plenitude, Mas eu comecei a perceber em mim que eu não era pleno em muitas coisas. E eu falei: meu Deus, como que vai ser trabalhado esse ano, na nossa vida? Como que o Senhor vai se achegar a nós? E logo em seguida, alguns dias depois, a nossa equipe de mídia que cuida, do nosso Instagram, começou a colocar pequenos vídeos lá, já para preparar o terreno, desse ano da plenitude. Para mim foi muito bênção. Eu vou falar rapidinho para vocês, porque talvez nem todos tenham acesso ao Instagram, mas a maioria já deve ter visto. O primeiro vídeo foi do pastor Dé. Ele falou que a perseverança nos leva à plenitude e que não podemos prometer e não fazer, Se queremos viver plenitude, precisamos prometer para nós mesmos e perseverar na decisão. Ele ainda deu o exemplo daqueles dois irmãos que um falou para o pai: eu vou, e não foi. O outro falou: eu não vou, e foi. Mas assim, que a gente precisaria perseverar. O segundo vídeo foi do presbítero Tio Kelly.
Ele falou que a plenitude era um contentamento. Na visão dele, plenitude seria um contentamento, né? Que nós, seres humanos, buscamos contentamento a todo momento. Em todas as coisas a gente está buscando contentamento. E que nós buscamos contentamento para ter essa vida plena, mas que nós buscamos na nossa cosmovisão, no nosso entendimento, e que o único lugar de plenitude é em Cristo. O terceiro vídeo foi da presbítera Tati, que a plenitude é estar cheios do Espírito Santo. Isso falou demais comigo, Tati. Mas para estarmos cheios do Espírito Santo, precisamos estar vazios de nós mesmos. Depois, no decorrer, a gente aprendeu na semana passada, e que a verdadeira vida plena é conhecer Jesus. O quarto vídeo da presbítera Nancy: acaso a vida fora do corpo, assim como toda parte do corpo estão ligadas, nós também precisamos estar ligados uns aos outros, vivendo um só corpo, vivendo unidos, ligados em Jesus, que é o cabeça. O quinto vídeo foi da pastora Cris. Nós não podemos negligenciar a nossa responsabilidade como agricultor que planta a semente na terra, esperando dela receber os seus frutos. Há coisas que nós precisamos fazer com as nossas mãos, esperando que o Senhor faça germinar a semente. Nós confiamos e esperamos no Senhor para desfrutarmos do ano da plenitude, mas sem negligenciar a nossa parte. O sexto vídeo foi do nosso mano Nata: plenitude é alegria. Alegre-se no Senhor, alegre-se. E o sétimo vídeo do Paul também, falando sobre plenitude é estar cheio do Espírito Santo, a ponto de transbordar e alcançar outras vidas. E o oitavo vídeo foi meu. Eu recebi o convite de fazer uma breve reflexão, o que seria plenitude para mim. E naquele momento, depois de ler tudo isso, e eu já tendo perguntado a Deus como seria o meu ano da plenitude, como que eu faria para passar por esse processo, eu disse, nas minhas palavras, segundo o Espírito Santo estava me discernindo, que plenitude passaria por um processo de maturidade espiritual no Senhor. Eu ainda dei o exemplo do meu filho, do neto, que certa feita chegou até mim, eu fui dar um remédio para ele estava doente, e ele viu eu pegando o remédio em cima da prateleira. Ele falou: papai, por que você guarda o remédio tão no alto? E eu falei para ele: filho, porque esse remédio não pode ficar ao alcance das crianças, tem uma orientação. Mas por que, papai? Porque se você tomar um remédio na dose errada, você pode até morrer. Eu falei: mas papai, um remédio que é para sarar, como vai matar alguém? Aí eu falei: porque mesmo o remédio que é para sarar, se ele tomado numa dosagem errada, ele pode até te matar. E aí eu vendo isso, hoje é o tio Ké que está aí. Tio Ké, abre para mim 1 Coríntios 13:11, por favor, na NVI. Foi esse texto que o Espírito Santo me... alguns textos eu vou ler eles aqui, né? Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora 1 Coríntios 3:2. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Só termino. Então, esse texto veio muito forte, falando sobre a maturidade do Senhor, que a gente precisaria viver, porque era como se o Espírito Santo de Deus, para quem ainda é menino, para quem ainda é criança, ainda toma leitinho na fé, tivesse em doses, e que ele deixasse em separado. Ele não deixava ao alcance das crianças, para que não viesse até a morte. Tem coisa que, se você vive fora do seu tempo, mesmo dentro da igreja, você pode morrer espiritualmente, se você não está preparado para aquilo. Você entendeu? E aí, Hebreus 5, 13 e 14, te quero. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido, que é para os adultos, os quais pelo exercício constante, fala da constância do vídeo do pastor Dé, falou,
e só quem for constante vai chegar à plenitude. Tornarão-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, isso foi muito claro para mim, irmãos, a respeito da plenitude vinculada à maturidade que a gente teria que passar, eu teria que passar, nós como igreja deveríamos passar e chegar a essa maturidade para viver a plenitude que Deus tem para nós. E aí, por último, Efésios 4:13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então foi esses textos que o Espírito Santo colocou no meu coração naquele momento, para entender que para passar por esse ano de plenitude, eu precisaria ter decisão, eu precisaria ter perseverança, eu precisaria continuar firme, né, para ter a maturidade que Deus espera e chegar ao ponto de viver a plenitude na sua exatidão, na sua totalidade. E aí, a semana passada, na semana já retrasada, teve a pregação, quando nós voltamos, a primeira ministração do pastor Dé já veio falando ao meu coração, e a semana passada veio assim, eu fiquei, não sei você, eu fiquei a semana inteira remoendo essa palavra dentro do meu coração. Que eu diminua, que eu diminua. É necessário que ele cresça, que eu diminua. Em tudo que eu ia fazer, eu olhava para isso e falava, será que realmente, né? Porque ele falou, né, de João 3,30, que normalmente a gente acha, eu pelo menos achava, que esse diminua para que ele cresça, fosse até um pouco da nossa falsa modéstia. No meu caso, até alguma de vez em quando falsa modéstia, que era aquela coisa que quando você faz uma coisa muito legal, muito boa, até para Deus, dentro da igreja, alguém vem e fala assim, pô, que legal, parabéns, tal. Não, é tudo honra e glória para Deus, nada para mim. É honra e glória para Deus, nada para mim, você está falando com a boca, né? Isso soa até como uma falsa modéstia. Hoje, o Natinha, que é do esporte, veio que muitos jogadores, né, faz o gol, é o jogador da partida. Muitos deles, no final da partida, toda honra e toda glória a Deus, eu não sou nada, ele que, né? Mas a atitude, porque a diferença que pegou essa semana da ministração do Dé para cá, é que João não só falou, ele só não falou que importa que ele cresça e eu diminua, ele realmente se diminuiu nos atos dele, para que Cristo crescesse e aparecesse e viesse a vir fazer o seu ministério como ele fez. E aí eu comecei essa semana remoendo isso, ele já tinha me dito para trazer a mensagem aqui. E aí eu quero abordar o segundo ponto dessa mensagem, que é como o Espírito Santo me revelou sobre o ano da plenitude. Eu fui pesquisar na Bíblia grega, na origem, aonde era colocada a palavra plerona. Como o nosso pastor já nos ensinou, plenitude vem do grego plerona. E muito ele está falando desse plerona, que raios que é esse plerona? Vamos buscar, né, na fonte lá, aonde que ele está falando desse plerona. Não precisa me acompanhar, tio, que eu só vou citar para ter a base, mas em Colossenses 1,19, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Essa plenitude, na versão grega, é o plerona. 1 Coríntios 10,26, pois o Senhor é a terra e tudo que nela existe. Aqui não tem plenitude, mas esse sentido de tudo que nela existe, de completo, de cheio, de perfeito, é o plerona que é usado nesse texto, lá no grego. Colossenses 2,9, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, em Jesus Cristo corporalmente habitou plenamente o plerona do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Romanos 11,25, irmãos, não quero que ignorem esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou o endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. Irmãos, esse ano é a plenitude dos gentios para o Desperta Brasil. É o ano de plenitude que nós estamos buscando. Amém? E esse plenitude aqui do Romanos 11,25 é o plerona.
E nós estamos buscando a plenitude dos gentios para que ele venha. Amém? E por último, aí Cíntia, eu peço que você abra, por favor, para que a igreja possa acompanhar. Eu vou enfatizar um pedaço menor, mas para a igreja ter a ideia do texto como um todo, eu vou ler desde Efésios 3, 14 e 19. Eu vou ler ele todo para a gente ter ideia do contexto. E aqui é Paulo escrevendo aos Efésios, e aí ele está dizendo que ele orava pela igreja de Efésio. Então ele está aqui, ó. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu poder, do ser com poder, por meio do Espírito Santo, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, toda a igreja, toda a comunidade, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Esse plenitude também é o plerona. E assim, conhecendo Deus, nós conhecendo Jesus, na sua largura, no seu comprimento, na sua altura e na sua profundidade, só esse conhecimento vai fazer a gente ser cheio da plenitude de Deus. E aí entra o texto que eu vou abordar, esse segundo tópico, essa segunda parte da mensagem, e aonde o Espírito Santo me revelou como deve ser o esvaziamento meu e seu nesse ano da plenitude, para que ele cresça e a gente diminua. Amém? Lucas 5, do 1 ao 11 na NVI, por favor. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genesaré. Isso aí é o Mar da Galileia, tá? Mais conhecido Mar da Galileia. E uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão. Esse Simão é Simão Pedro, o apóstolo Pedro. E pediu-lhe que o afastasse um pouco para a areia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo que estava lá na margem do rio. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e todos lance a rede para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que és tu quem está dizendo isto? Eu vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se ao pé de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Até aí. Irmãos, por que esse texto marcou tanto para mim a questão de se esvaziar? Eu preciso que vocês entendam aqui, viajem comigo aqui na minha história, na minha reflexão. Quem já pescou, ou quem gosta de pescar, ou quem já viu frota de pescaria? Eu já morei numa cidade litorânea, praiana, assim fala? Morei numa cidade de praia. Existem horários certos para pescar. Eles saem na hora certa para fazer a pescaria. Existe a maré certa para pescar. Existe o local certo para pescar.
senão você não pega peixe. Se estiver muito agitado, se estiver perto de ondas, se for na hora errada, se for na maré errada. E Pedro era um pescador. Pedro conhecia o seu trabalho, ele sabia pescar. Só que ele voltou de uma noite mal sucedida, a ponto dele voltar dizendo que não pescou nada a noite inteira. É porque ele saiu no horário errado? É porque ele não conhecia do trabalho dele? Ele não sabia o que tinha que fazer? E aí vem Jesus, ele já estando cansado de uma pescaria frustrada, de um dia de trabalho mal sucedido, ainda pede o barco dele emprestado enquanto ele está lavando as redes, talvez para ir embora. O povo trabalha de madrugada, você sabe, quando a gente larga o trabalho, a única coisa que a gente quer é a nossa cama, né? Eu que já trabalhei algumas noites, algumas madrugadas, cara, chega de manhãzinho, o sol está raiando, o que você mais quer é chegar em casa logo e ir para a cama. Jesus ainda pede o barco emprestado dele, enquanto ele está lavando a rede. Começa a ensinar as pessoas, e aí vem o ponto. Jesus vira para um pescador e fala: volta lá, joga as redes, vai até as águas profundas e joga a rede de novo. Pedro poderia ter virado para Jesus naquele momento e falar: meu, você conhece os seus ensinamentos, o que você conhece de pescaria, cara? Vem falar do meu trabalho, do que eu sei fazer, do que eu sou capacitado para fazer. E o que o Espírito Santo me discerne nessa hora? Que Pedro, mesmo talvez em contrito com ele mesmo, em contenda com ele mesmo, do que ele sabia fazer a profissão dele, ele fala: mas porque o Senhor eu vou fazer. Sabe, às vezes nós estamos na igreja, nós estamos aqui, e Deus está mandando a gente fazer algo, e a gente pensa: não, mas eu sei fazer isso. Eu cresci na igreja, eu sei tocar, eu sei cantar, eu sei adorar a Deus, né? Às vezes você está tão desanimado na sua vida, já fez tantas coisas para Deus, você está tão desanimado, e Deus fala para você: vai lá e faz de novo. E você não quer fazer, porque você quer olhar com o seu entendimento do que você já tem de histórico daquilo. Eu já fui na igreja, já aceitei Jesus, já cantei, já fui até líder. Só que hoje eu já sei que eu vou quebrar a cara lá na frente. O Espírito Santo de Deus manda você hoje: vai para as águas profundas, lança a rede, mesmo que você não veja nada na sua frente, mesmo que você, no seu intelecto, aquele não é a melhor forma de fazer, porque eu já fiz, ou eu conheço. Pedro sabia pescar, Pedro sabia fazer o que ele tinha que fazer, mas quando ele obedece a Jesus, vai até as águas profundas, lança a rede, vem cheia de peixe. O milagre da pesca acontece. Às vezes você já está há muito tempo dentro da igreja e você acha que você já chegou no patamar que não tem mais. Já pesquei o que tinha que pescar. Nossa, estou cansado desse ministério, estou cansado, olha, eu preciso descansar. O Espírito Santo fala: no ano da plenitude, vai até as águas profundas, porque eu tenho mais peixe para você nas águas profundas. Deixa o Espírito Santo ordenar a sua vida, se esvazia do seu conhecimento. É isso que a gente tem que se esvaziar para que ele cresça. É esvaziar de todo o intelecto, sabe, que você já alcançou na sua vida, na sua caminhada. Às vezes você fala: nossa, eu já fui em vigília, eu já orei, eu já busquei, eu já fiz tantas coisas, as coisas não mudam. Minha rede de peixe continua vazia. E ele fala: vai lá e faz de novo. Vai nas águas profundas e joga a rede de novo. Às vezes você não quer fazer isso de novo. Você fala: eu já fiz, eu já sei no que vai dar, eu já sei aonde essa história vai terminar. Mas ele manda de novo: se esvazia do seu histórico, do seu intelecto, das suas razões, de tudo. Vá até as águas profundas. O segredo está nas águas profundas. E jogue a rede de novo. Porque tudo que Pedro fez de diferente aqui que ele já tinha feito, ele voltou para pescar no horário que não era o certo, ele voltou para pescar numa maré que não era certa, ele voltou para pescar depois de um dia cansado, porque ele já tinha passado o dia inteiro trabalhando, e ele teve que ir até mais as águas profundas, talvez, e um pouco mais além do que ele já tinha ido, e lá estava a bênção dele. E aí quando ele encontra essa bênção, olha que interessante, ele não fica tão feliz com a bênção que ele encontrou, onde ele fala: oh, glória a Deus, eram esses peixes que eu queria. Ele não dá importância nenhuma para os peixes, ele larga tudo lá e começa a seguir Jesus. Porque quando Jesus te dá aquilo que você está procurando,
e você tem a maturidade, e você está seguindo o discernimento dele, debaixo de uma palavra profética dele, o resultado é para a glória dele, é para que ele cresça. Aí o resultado você deixa lá e você continua seguindo Jesus. Às vezes você está orando por uma bênção material que seja. Não é ruim, não é errado você ter uma bênção material. Mas se alcançar, deixa ela lá. Continue seguindo a Jesus. Eu lembro uma vez, acho que foi o Dé, que falou de um pastor que queria televisão, que orava tanto pela televisão. Não sei se foi você, se não foi você, Primão, me desculpa. Mas isso ficou na minha mente. E o dia que Deus deu 3, 4 televisões para ele não tinha mais tempo de ver televisão. Ele não parava em casa, só fazia obra. E as televisões, tá lá, Deus deu. O resultado está lá, Deus é fiel. Mas quando você alcança o que você busca, você te faz ficar mais próximo de Jesus. Amém? Isso me fez também lembrar. Deixa eu quer abrir aí para mim, por favor. Ezequiel 47. Quando o profeta Ezequiel é levado 47:1. Ezequiel 47:1 na NVI. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e eu vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do seu templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela parte norte, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ele ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros, e levou pela água, que chegava até o joelho. Mediu mais 500 metros, levou-me pela água, que batia na cintura. Mediu mais 500 metros, mas agora o rio, que não conseguia atravessar, que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda, que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isso? Levou-me até então de volta à margem do rio. O que o Espírito Santo quer fazer conosco, amados, no ano da plenitude, é que a gente verdadeiramente se esvazie de todo o nosso conhecimento, de todo o nosso intelecto, que a gente mergulhe mais profundo nas asas do Espírito, para que Ele conduza a nossa vida verdadeiramente, que sejamos cheios do Espírito Santo, para a honra e glória do nome dEle. Isso é o esvaziar, e não aquelas falsas modéstias do tipo, tudo é para a honra do Pai, mas você não muda, suas atitudes é a mesma, você não se permite ser guiado pelo Espírito Santo. A sua perna tem que ainda alcançar o chão. Saia do raso. Desperta, Brasil. Temos que sair do raso. Maturidade. E a fundo, nas águas profundas, está o sucesso do reino de Deus para o ano da plenitude. Não interessa o que você já viveu até hoje. Deus te chama de volta. Volta para o mar. Volta para a água profunda. Joga a rede. Traga os peixes. Essa é a ordenança do Espírito Santo para nós, amados. Estou caminhando para o fim. O Espírito Santo. Efésios 5, do 14 ao 18. Eu lembrei desse versículo. Por isso eu tenho dito: desperta. Desperta, Brasil, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como os insensatos, mas como os sábios, aproveitando ao máximo a oportunidade, porque ela é careca, porque os dias são maus. Isso aqui é só lá, será, hein? Será que os dias de hoje não são maus também? Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor.
não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem. Algumas traduções até dizem que há contenda, nós falamos da contenda hoje. Mas deixe, você tem que deixar mesmo. Deixe encher pelo Espírito Santo. Engraçado, ontem eu olhando esse versículo e pesquisando sobre ele na internet, a maior preocupação da igreja cristã brasileira em relação a ler esse versículo, as maiores perguntas que tinham lá, a quantidade, é se era pecado ou não beber. As pessoas usam esse versículo para justificar se pode um crente beber, ou até para condenar a atitude de um crente beber. Eles ficam presos nisso. Mas olha que sutileza, às vezes até de Satanás, para nos cegar e nos tirar do ponto focal da coisa. O verbo que está nessa frase e que muda toda a atitude do sujeito que está nela empregado, não tem nada a ver com vinho, é o embriagar. A verdade, amados, é que para ser cheio do Espírito Santo, nós não podemos estar embriagados. E hoje em dia não é só o vinho. Tem gente que se embriaga com internet, com família, com trabalho, com bens. Para nós nos enchermos do Espírito Santo, nessa manhã, nessa tarde que se inicia, o Espírito Santo de Deus fala: você não pode estar embriagado. Para de perder tempo com a sua embriaguez. Qual é a sua? Todo mundo tem a sua embriaguez. Eu amo televisão, eu amo o meu trabalho. O meu tempo livre, eu vou para o sofá ver minhas séries, meu Netflix. Isso falou muito forte comigo. Avalie você o que está roubando o tempo do Espírito Santo, que está impedindo que você se encha do poder do Espírito Santo. A hora que era para você estar buscando, orando, clamando, voltando a rede lá para as águas profundas, para trazer os peixes que lá estão e precisam vir, ser resgatados. O que está te embriagando no dia de hoje? E te atrapalhando de viver as promessas do Senhor no ano da plenitude? Esquece o vinho, amados. Tem gente se embriagando e fala para que não embriagueis com o vinho, para que não haja contenda. Tem gente se embriagando tanto de política. E o que está tendo de contenda? Pai não falando com o filho, familiares se brigando. Tem gente que está se embriagando tanto de futebol, que briga tanto, que mata, é capaz de matar um outro por causa de um time de futebol. Tem gente se embriagando no casamento da pornografia e acabando com o seu casamento. Se embriagando nas coisas que não levam a nada. Antes, enchei-vos do Espírito Santo de Deus. É esse recado, é isso que o Senhor quer para a nossa igreja Desperta Brasil, para a comunidade Desperta Brasil no ano da plenitude. Ele quer que você pare, que você e eu, que nós paremos de nos embriagar com qualquer coisa e que nos tornemos a Ele, que nos enchamos, que vamos às águas mais profundas, que ao ouvir a voz do Rei, nós obedeçamos e vamos, independente se eu já fiz e não deu certo, independente se eu já orei e não deu certo, independente se eu já me decepcionei em dado momento, o Espírito Santo te chama, vai para as águas profundas e deixa Ele agir, para que você passe pelo processo do milagre da pescaria. É para isso que Ele tem nos chamado, irmãos. Coloque-se de pé, por favor. Vou terminar. O Espírito Santo pediu para eu terminar, vou terminar. Antes de tirar mais umas coisas. Mas coloque-se de pé, põe a mão no seu coração. Vou chamar o pastor D aqui para me ajudar, pastor. Eu quero fazer uma oração com o meu pastor, para que verdadeiramente a gente vá até as águas mais profundas, como comunidade, como irmãos, como família. O Espírito Santo está cobrando de nós, amados, maturidade, perseverança, ir até as águas mais profundas, obedecer o ordenamento do Pai, de Jesus e do Espírito Santo. Eu queria que o pastor conduzisse essa oração. Você se importa? Ele, como pastor, como nosso Pai na fé, eu quero levantar um clamor verdadeiro, pastor, de descobrir o que são essas águas mais profundas, essa sede, sair do raso
sair das águas nos joelhos e mergulhar, ter essa experiência, para que todo resultado que for ter não nos interesse e que a gente continue seguindo a Jesus, para que sejamos maduros o suficiente. Você faz essa oração, Jesus, se quiser falar. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.